Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou a Larissa e voltei. Antes de eu começar a minha falação, peço para que vocês se inscrevam, deixem o like, comentem, se vocês quiserem conversar. Estarei respondendo vocês. E, bom, nesse vídeo eu quero conversar sobre nos darmos a devida importância que nós temos para nós mesmos e, principalmente, nos se dar a oportunidade de tentar qualquer coisa na vida. Bom, isso, esse canal é estar começando algo tão diferente do meu comum, é uma oportunidade que eu estou me dando de tentar, de ver se vai dar certo e de principalmente errar. O que eu mais vejo, tanto no TikTok e indevidas e outras devidas redes sociais, existe uma grande questão gigantesca mesmo, de pessoas que se veem como insignificantes para si mesmo. Eu sei que a gente tem que dar a nossa devida insignificância, e de fato precisamos, mas não para nós mesmos, porque para nós somos importantes, né? Porque se não é a gente, como que essa nossa vida vai fluir? E eu vejo muitas pessoas, muitos jovens, inclusive, mais jovens do que eu, extremamente frustrados com o que são, com o que estão fazendo, entre muitas aspas, fazendo, e acabam que desistem, simplesmente desistem antes mesmo de tentar. E eu estava assim até 2 anos atrás, desistindo de tudo que eu queria, literalmente de tudo que eu queria, porque eu não me via com uma capacidade nem de tentar, quem dirá de conseguir. Se só o tentar já era completamente distante para mim, o conseguir era inexistente. E ano passado eu literalmente eu parei. Eu falei assim, vamos começar a reorganizar o que você acha sobre você mesma. Porque esse tipo de pensamento, querendo ou não, acaba nos depreciando. A gente, tipo, vai se desvalorizando demais e se perde muito. Se perde mesmo. É uma coisa muito triste, né? Ninguém quer chegar no fundo do poço completamente desacreditando de você mesmo. E com isso, eu literalmente tive uma luzinha acendeu e aí eu parei e pensei, por que não tentar, independente do que seja, tentar? E foi o que eu fiz. Demorei muito para tentar, mas agora estou aqui tentando, que é o canal no YouTube. E esse ano eu também decidi continuar com essa ideia, que é tentar coisas novas, errar nessas coisas e acertar. Uma delas é crochê, que eu comecei a fazer, tô fazendo uma bolsa. Eu comecei já tem acho que 2 semanas a meio que praticar e ficar com a ideia na cabeça, mas tentando, tem só alguns dias. E eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. E se serve de conselho para vocês, mesmo que vocês saibam na cabeça de vocês que, né, querendo ou não, a gente sempre pensa mesmo, eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar, não vou conseguir. Antes mesmo de tentar, continua com o pensamento, mas faz. Porque muitas coisas mesmo, o medo e a dúvida e a incerteza, a insegurança vão estar sempre presentes. E é importante que mesmo com esses sentimentos presentes, você continue, você abra a porta e saia. E literalmente eu abri a porta e saí. Tô gravando meu segundo vídeo pro canal, tô fazendo uma peça de crochê. E eu gostaria muito que muitos jovens, assim como eu, tentassem, mesmo que não seja o maior sonho da vida deles, tentasse qualquer coisa. Andar de skate, andar de bicicleta, desenhar, pintar, fazer crochê,
origami, dançar, cantar, atuar por diversão, aprender a esculpir, aprender novos jogos. Eu queria muito que muitos jovens, assim como eu e mais novos do que eu, se dessem a devida importância e a devida significância de tentar. Pelo menos uma coisa que você pense e fique, isso é bobo, não vai adiantar de nada. Vai por mim. Vai sim. E vai adiantar muita coisa. Eu não sou a única no mundo, assim como o resto do mundo inteiro está emburrecendo devido à quantidade extrema de uso de celular com muita frequência. E eu não me orgulho disso, mas, gente, eu tenho quase 11 horas de uso de celular por dia. E isso é literalmente muito frustrante, porque você entra no TikTok e você pensa, vou só ver alguns vídeos. Não são alguns vídeos, você sabe que não é alguns vídeos, mas mesmo assim você continua e você fica por horas e horas e horas rolando, 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 ao ponto que você, literalmente, quando você para e tenta refletir tudo que você viu, você não lembra de nada. Eu, às vezes, não consigo lembrar nem do comentário mais engraçado que eu vi. E o crochê chegou em uma boa hora, assim como voltar a ler livros. Porque me fez me desprender um pouco principalmente do TikTok e da insegurança que ele estava meio que projetando em mim. E tentar, sabe? Tentar. Não ter medo de tentar, porque qualquer decisão que a gente vá ter na vida, a partir de agora, em diante, em diante, em diante, sempre vai nos gerar dúvida, insegurança, medo e incertezas. Porque é o início de algo, você tá começando algo. E eu acho que o maior mal do ser humano é achar que assim que começar alguma coisa, ele já vai saber de primeira. Já vai, tipo, eu manjo nisso daqui, eu sou boa nisso daqui e vou fazer isso e vou ser perfeita. Não vai ter erros. E aí quando você realmente pega pra fazer e você se frustra, e aí você quer desistir. A mesma coisa foi com o crochê. Isso daqui era uma outra bolsa. Ficou péssima, horrível. E eu fui lá e tentei novamente. Vi outras opções e outras ideias do que fazer e segui. Estou fazendo, no caso. E também uma outra coisa importante, quando você quer iniciar algo, pelo que eu vejo, muitas pessoas tendem a seguir somente um padrão daquilo que é colocado. Você faz desse jeito que é o melhor para você. Na minha opinião, não. Acho que de tal jeito pode ser bom, mas haverá outros jeitos, outras ideias e outras e outras e outras. Há sempre diversas possibilidades de tentativa e não descartem nenhuma. Não descartem nenhuma. Você pode aprender a cozinhar e não gostar de um certo prato que você fez, mas não significa que você vai ser para sempre ruim naquilo. Há outros tipos de culinária que você pode praticar, outros tipos de esporte que você pode praticar, outros tipos de crochê que você pode praticar, porque há uma polaridade gigantesca de ideias, opções e tentativas e principalmente falhas. Quando eu comecei o crochê, eu sabia que eu iria falhar muito, porque não é uma coisa que você já pega. Eu vejo muito do crochê cotidianamente, né? Cotidianamente não, diariamente na minha vida, porque a minha mãe, ela faz crochê. Então, desde que eu me entendo por gente, vendo, eu acabei meio que me adaptando com certos tipos e modelos que ela faz. E eu adaptei isso pro meu jeito de fazer e tô aprendendo do meu jeito. E também, mais um ponto importante, que eu também tenho uma leve dificuldade de entender logo de início, que é
a forma que uma pessoa aprende e ensina não é a mesma que eu vou aprender. Porque além de que há uma diversa quantidade de tentativas, há uma diversa quantidade de forma de aprender. E todo mundo aprende diferente. Todo mundo mesmo aprende diferente. Tem pessoas que vai mais rápido, tem pessoas que levam tempo médio e tem gente que realmente demora para aprender. E no que você vê que há uma grande diferença entre você e outra pessoa, você quer desistir, porque a outra pessoa já sabe mais rápido do que eu e eu tô começando agora, então eu vou desistir. Não, você não deve desistir porque você está levando um tempo diferente para uma pessoa aprender. Você não é igual a ela. Você não é igual a essa pessoa. E você não sabe o tempo também que ela levou para aprender, o que ela está ensinando, quantos dias, meses, até mesmo anos ela levou para poder decorar aquilo, ensinar de um jeito mais simples para quem quiser aprender. Então, pessoas, por favor, não se limitam na hora de tentar algo, não se limitam na hora de querer iniciar um novo hobby ou uma atividade diferente na sua vida, porque uma pessoa sabe de um certo modo e aquele modo não funciona para você. Você não é igual às outras pessoas. Você é você, você tem o seu tempo, você tem a sua forma de progresso, você tem a sua forma de aprendizado e principalmente a sua forma de realizar aquilo que você está aprendendo. E isso que eu tô falando serve também pra mim, porque às vezes eu me pego pensando em desistir de tudo que eu quero fazer na minha vida, porque fulano de tal já tem e fulano de tal é melhor naquilo do que eu. Só que aí eu tenho que parar e voltar tudo e simplesmente falar pra mim mesma. Aquela pessoa, aquela pessoa não começou a correr do mesmo lugar que eu. Aquela pessoa não teve os mesmos ensinamentos que eu e eu não tive os mesmos ensinamentos que ela. Se tudo fosse realmente justo, todo mundo aprenderia igual, da mesma forma. Mas como não é, cada um evolui, cada um segue do jeito que é. Porque ao mesmo tempo que fazem parecer que a vida é plural, ela é singular. Ela sempre vai ser singular e única e exclusivamente sua. Então, eu acho que eu já falei demais. Eu queria que vocês, do fundo do coração, tentassem. Tentassem aquela faculdade que você quer, tentassem um hobby que você quer muito, se dedicassem a algo completamente diferente da sua vida por se desafiar. Se desafiem, é necessário se desafiarem nessa vida, porque desafios não são ruins, desafios foram feitos para serem enfrentados e resolvidos. E tentem, se dê a própria importância de tentar e não se culpe, muito menos se martirize por estar errando. Você vai errar até o último dia da sua vida. Independente do que seja, você vai errar. Apenas saiba se acolher e reverter essa sua falha com um aprendizado diferente. Tudo que a gente aprende com os acertos e erros, eles em algum momento servem de algo. Eu lembro, vou finalizar aqui falando que eu tinha uma professora que ela falava muito sobre você prestar atenção na escola, mas você também prestar atenção naquilo que você quer para sua vida, porque ambos podem, né, fazer sentido, mas talvez separados geram dois caminhos. E nesses dois caminhos você pode tanto ir por um e descobrir algo incrível, como ir por outro e descobrir algo maravilhoso, tanto ir por um e acabar mudando para outro. A estrada é uma só, mas aquilo que a gente abstrai de certos lugares pode, né, continuar trilhando. Eu acho que eu falei muita bobagem, mas é uma tentativa. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me ouvir, de terem assistido esse vídeo. Novamente, se inscrevam, deixem o like, comentem, compartilhem o hobby novo de vocês que vocês estão fazendo. Eu vou adorar saber. E não desistam. Tentem. Mas o máximo que vocês quiserem. Se vocês sentirem que não for para vocês, tudo bem.
há outras possibilidades. Sempre vai haver outras possibilidades. Só não deixem de tentar pelo medo da falha. Vocês sempre vão falhar e tá tudo bem, porque somos humanos e falhar é necessário. Um beijo e até a próxima. Tchau.